parou para pensar que a comida que você consome todos os dias pode não ser exatamente natural? Hoje a ciência já consegue modificar o DNA dos alimentos, criando organismos mais resistentes, mais produtivos, ou aí completamente diferentes do que existia antes. Os chamados alimentos transgênicos já fazem parte da sua rotina, mesmo que você não perceba. Mas afinal, o que realmente está por trás disso? É evolução? Ou algo que ainda não entendemos completamente? É isso que você vai descobrir agora. Pode não ser exatamente natural, mesmo parecendo completamente comum aos seus olhos? Não é exagero, não é teoria, e muito menos ficção criada para gerar medo ou curiosidade. Existe uma realidade silenciosa acontecendo bem na sua frente, todos os dias, em supermercados, restaurantes e até dentro da sua própria casa. E a maioria das pessoas simplesmente não percebe, porque ela foi se tornando normal com o tempo. Hoje, a comida não é apenas plantada como era há séculos atrás. Ela pode ser projetada, pensada, ajustada e modificada antes mesmo de existir de fato. Sim, projetada. E é exatamente nesse ponto que entram os alimentos transgênicos, um dos maiores avanços e, ao mesmo tempo, uma das maiores discussões da ciência moderna. Mas calma, porque o que você vai entender agora não é só uma explicação técnica. É algo que muda completamente a forma como você enxerga a agricultura, tecnologia e até o seu próprio prato. Antes de qualquer coisa, você precisa entender uma base simples, mas extremamente poderosa. Todo o que está vivo tem um código invisível, microscópico, que define absolutamente tudo, desde a forma como um organismo cresce, até como ele reage ao ambiente, às ameaças e às mudanças ao seu redor. Esse código é o DNA, e ele funciona como um verdadeiro manual de instruções da vida, uma espécie de programação natural que determina o funcionamento de cada ser vivo. Agora imagina o seguinte: e se alguém pudesse abrir esse manual, alterar algumas partes específicas e fechar de novo como se nada tivesse acontecido? É exatamente isso que a ciência faz com os alimentos transgênicos. Alimentos transgênicos são organismos que tiveram o seu DNA alterado em laboratório, de forma direta, precisa e planejada. E aqui está o ponto mais importante de todos. Não estamos falando de cruzamentos naturais, como acontece na agricultura tradicional ao longo de várias gerações, onde características são combinadas lentamente. Estamos falando de modificação direta no código da vida, uma intervenção que acontece no nível mais profundo possível. É a ciência interferindo diretamente na base de funcionamento de um organismo. E o mais impressionante é que, diferente do que muita gente imagina, não existe um limite natural rígido para esse tipo de modificação. Um gene de bactéria pode ser inserido em uma planta, um gene de uma espécie pode ser colocado em outra completamente diferente, criando combinações que jamais aconteceriam na natureza por conta própria. Coisas que nunca existiram ao longo da evolução natural passam a existir dentro de um laboratório. E o resultado disso são organismos com novas características criadas de forma intencional. Plantas mais resistentes, alimentos que crescem mais rápido, cultivos que conseguem sobreviver a pragas e até a produtos químicos que normalmente destruiriam qualquer plantação convencional. Isso não é apenas avanço, é uma mudança completa na forma como produzimos alimento. O processo começa com a identificação de um gene específico, algo extremamente detalhado e técnico, onde cientistas analisam diferentes organismos em busca de uma característica desejada, como resistência a insetos, tolerância a herbicidas ou crescimento acelerado. Depois disso, esse gene é isolado com precisão, como se fosse recortado cirurgicamente do DNA original, separando apenas a parte que interessa. E então, vem uma das etapas mais impressionantes de todo o processo, a inserção desse gene em outro organismo. Existem diferentes métodos para isso, e alguns deles parecem até coisa de ficção científica. Um deles utiliza bactérias como se fossem transportadoras de DNA, levando o gene até a célula da planta e inserindo essa informação no seu código genético. Outro método é ainda mais impactante, utilizando um tipo de canhão microscópico, capaz de disparar partículas minúsculas, carregando o material genético diretamente dentro da célula. É literalmente um disparo de informação genética acontecendo em uma escala invisível aos olhos humanos. Se esse processo funciona corretamente, a célula começa a se multiplicar e todas as novas células passam a carregar aquela modificação,
replicando essa nova característica até formar um organismo completo. Mas existe um detalhe técnico que torna tudo isso ainda mais complexo do que parece à primeira vista. Nem toda tentativa de modificação funciona de imediato, e muitas células simplesmente não incorporam o gene da forma correta, o que faz com que os cientistas precisem repetir o processo diversas vezes até obter sucesso. Isso significa que existe uma etapa de seleção extremamente rigorosa, onde apenas as células que realmente receberam e expressaram o gene corretamente são mantidas. Esse processo envolve testes, análises detalhadas, observação constante e muita repetição, até que se consiga uma versão estável do organismo modificado. Ou seja, não é algo simples, automático ou imediato. É um processo altamente controlado, que exige precisão, paciência e um nível avançado de conhecimento científico. Depois que essa planta modificada é criada, ela ainda passa por diversas etapas de avaliação antes de ser liberada para a produção em larga escala. São testes de desempenho, análises de segurança, estudos ambientais e avaliações contínuas para entender como aquele organismo se comporta fora do laboratório. Isso acontece porque qualquer alteração genética pode gerar efeitos inesperados, e por isso existe um acompanhamento rigoroso antes que esses alimentos cheguem até o consumidor final. Mesmo assim, o debate continua, justamente porque estamos lidando com sistemas vivos, extremamente complexos e interligados, onde pequenas mudanças podem gerar grandes impactos ao longo do tempo. Mas existe um outro ponto que começa a ganhar cada vez mais atenção: a evolução constante dessas tecnologias. Hoje, já existem métodos ainda mais avançados de edição genética, que permitem alterações muito mais precisas no DNA, reduzindo erros e aumentando a eficiência de todo o processo. Isso significa que os alimentos modificados não só vão continuar existindo, como também vão se tornar cada vez mais comuns, mais sofisticados e mais presentes no nosso dia a dia. A tecnologia não está desacelerando, ela está evoluindo em um ritmo cada vez mais rápido. E junto com essa evolução, surgiu uma nova geração de alimentos que não são apenas mais resistentes ou mais produtivos, mas que também podem ser modificados pensando diretamente no consumidor. Estamos falando de alimentos com maior valor nutricional, com mais vitaminas, com melhor conservação e até com características que ajudam a reduzir o desperdício. Isso mostra que os transgênicos não estão ligados apenas à produção em massa, mas também à transformação da forma como a alimentação pode evoluir no futuro. Mas por que tudo isso é feito? A resposta está no tamanho do desafio global. O mundo tem bilhões de pessoas, e esse número continua crescendo em um ritmo constante. Produzir comida suficiente para todo mundo não é simples, e os obstáculos são inúmeros. Pragas que destroem plantações inteiras, doenças que afetam colheitas, mudanças climáticas que tornam o ambiente cada vez mais imprevisível. Os transgênicos surgem como uma solução para esses problemas, permitindo produzir mais em menos espaço, reduzir perdas, diminuir custos e aumentar a eficiência da produção agrícola em escala global. E tem um ponto que quase ninguém para pensar, mas que muda completamente a forma de enxergar tudo isso de maneira mais profunda. Quando você modifica geneticamente um alimento, você não está alterando apenas uma característica isolada, como muitos imaginam. Você está mexendo em um sistema extremamente complexo, onde tudo está conectado de formas que ainda não compreendemos totalmente. Uma pequena alteração no DNA pode gerar efeitos que só aparecem ao longo do tempo, e é exatamente por isso que esse tema gera tanto debate entre cientistas, pesquisadores e especialistas do mundo inteiro. Além disso, existe uma camada econômica extremamente relevante por trás de tudo isso. Grandes empresas investem bilhões no desenvolvimento dessas tecnologias, criando um mercado altamente competitivo e estratégico. Muitos agricultores passam a depender dessas sementes modificadas para manter sua produtividade, o que pode trazer vantagens, mas também levanta discussões importantes sobre autonomia, controle e acesso à produção de alimentos. E enquanto tudo isso acontece, existe um detalhe que muda completamente a percepção da maioria das pessoas. Você provavelmente já consome alimentos transgênicos todos os dias sem perceber. Soja, milho,
óleos vegetais e uma grande quantidade de produtos industrializados fazem parte dessa realidade. No Brasil, grande parte da produção agrícola já utiliza organismos geneticamente modificados, o que significa que isso não é mais uma previsão de futuro, é algo que já está presente na sua rotina. Agora para e pensa com calma. Se a comida pode ser modificada, se a natureza pode ser programada e ajustada de acordo com interesses humanos, até onde isso pode chegar? Estamos falando de uma das maiores transformações da história da humanidade, algo que impacta diretamente o que colocamos no prato todos os dias, mesmo que muitas vezes sem percebermos. E no final de tudo, a pergunta mais importante continua sendo a mesma, independente de opinião, debate ou avanço tecnológico. Você realmente sabe o que está consumindo? Porque no fim das contas, a maior mudança não está apenas nos alimentos, mas na consciência de quem consome. Estamos vivendo uma revolução silenciosa, onde ciência, tecnologia e alimentação se encontram de uma forma que nunca vimos antes. E entender isso deixou de ser apenas curiosidade, passou a ser uma necessidade real. O futuro da alimentação já começou, e ele está muito mais próximo e mais presente do que a maioria das pessoas imagina. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que os alimentos transgênicos são uma evolução da ciência ou um risco que ainda não entendemos completamente? Deixa aqui nos comentários. Se você quer continuar aprendendo mais sobre agricultura, tecnologia e tudo que está por trás da comida que você consome todos os dias, se inscreve agora no canal Bliss Brasil. Toda semana tem vídeo novo. Deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo.